Imagina só, você acorda em um laboratório, metade do seu corpo é robótico, você não lembra de nada e a única pessoa em quem confia pode estar mentindo para você desde o início. Essa é apenas a ponta do iceberg de uma das aventuras mais insanas do cinema. Hoje vamos mergulhar numa experiência cinematográfica única, onde você vai literalmente ver o mundo pelos olhos de um ciborgue em busca da verdade. Então bora se inscrever e deixar o like e prepare o coração, porque essa jornada vai ser intensa. Nossa história começa de forma perturbadora. Vemos um menino sendo humilhado na rua por outros garotos que destroem seu robô de brinquedo. O pai se aproxima, mas ao invés de consolá-lo, chama o próprio filho de inútil. Essa cena vai fazer todo sentido mais tarde, mas por enquanto é apenas uma sombra do que está por vir. A tela corta abruptamente e somos transportados para um laboratório futurístico em plena Moscou. Henry, agora adulto, desperta dentro de uma cápsula cheia de água, como se fosse um bebê sendo gerado artificialmente. Sua visão vai calibrando aos poucos, e a primeira coisa que ele percebe é absolutamente chocante. Metade do seu corpo simplesmente não existe mais. Braço esquerdo, substituído por tecnologia avançada. Perna esquerda, mesma situação. Henry olha para baixo e vê seu corpo mutilado, uma mistura grotesca entre carne humana e metal frio. É o tipo de despertar que faria qualquer pessoa entrar em pânico, mas Henry nem consegue gritar, sua garganta não funciona. Uma mulher chamada Estelle se aproxima dele com um sorriso caloroso e carinho quase maternal. Ela tem aquele tipo de beleza que transmite confiança instantânea, e sua voz suave explica que Henry passou por um acidente terrível. Ela o reconstruiu, usando as mais avançadas tecnologias cibernéticas disponíveis no mundo. O detalhe que faz o coração acelerar: ela se apresenta como sua esposa e coloca uma aliança dourada em seu dedo. Henry está completamente vulnerável. Não consegue falar, mal consegue se mover direito, e a única pessoa que parece se importar com ele é essa mulher que afirma ser sua alma gêmea. É como se fosse um bebê gigante, aprendendo a usar um corpo completamente novo, tendo que confiar cegamente em alguém que ele nem lembra de ter conhecido. Estelle o leva para conhecer os outros cientistas do laboratório. Tem o Robbie, um cara descontraído que o cumprimenta como se fossem velhos amigos, e o Timothy, que está preparando um equipamento. O ambiente parece seguro, quase familiar, como se Henry finalmente tivesse encontrado um lugar onde pertence. Ela guia Henry pelos corredores do laboratório, mostrando os avanços tecnológicos que salvaram sua vida. O braço robótico dele é testado esmagando uma fruta. Funciona perfeitamente. A pele sintética é aplicada sobre o metal, criando uma ilusão quase perfeita de normalidade. Tudo parece perfeito demais para ser verdade, e como vocês vão descobrir, realmente era. Quando Henry está prestes a receber sua voz artificial, o último pedaço que faltava para se sentir humano novamente, a porta do laboratório literalmente explode em pedaços. Um exército de mercenários pesadamente armados invade o local como uma força da natureza, destruindo equipamentos caros e aterrorizando os cientistas. Mas o verdadeiro terror chega por último. Akan, um homem que faz Neo de Matrix parecer um amador de fim de semana. Este cara não é apenas um vilão comum. Ele é um psicopata com poderes telecinéticos reais que consegue matar pessoas apenas com a força da mente. Imagine um telepata sem limites morais. E vocês terão uma ideia do que Henry está enfrentando. Aqui vem a revelação que mudaria tudo. Akan olha diretamente para Henry e pergunta se ele está gostando do seu novo corpo, já que foi ele quem forneceu todos os materiais para a reconstrução. A implicação é terrível. Henry não foi salvo por amor, ele foi construído com um propósito específico. Estelle, percebendo o perigo mortal, grita para Henry seguir ela. Os dois correm desesperadamente pelos corredores do que descobrimos ser uma aeronave voadora massiva. Durante a fuga caótica, ela revela algo que faz o sangue congelar. Akan não quer apenas um ciborgue, ele planeja usar a tecnologia para criar um exército inteiro de soldados como Henry. Eles correm por túneis subterrâneos da aeronave, e Estelle mostra para Henry uma sala cheia de corpus preservation em tanques. São dezenas de pessoas que serão transformadas em máquinas de guerra. A escala da operação é aterrorizante. Não é apenas sobre Henry, é sobre reescrever o futuro da humanidade. A fuga termina de forma dramática quando Henry e Estelle chegam às cápsulas de emergência. Uma já foi ocupada por Martin, outro cientista que literalmente abandona o casal para salvar a própria pele. É todo mundo por si mesmo quando a morte está batendo na porta. Estelle manda Henry entrar na última cápsula e fugir sozinho, mas aqui acontece algo interessante. Henry, mesmo sem voz e com memórias fragmentadas, estende a mão para ela. É um gesto puramente humano, mostrando que ainda existe algo genuíno dentro daquela máquina, né? Estelle fica visivelmente emocionada com o gesto e entra na cápsula com ele. Mas nada sai como planejado. A cápsula perde altitude numa velocidade anormal, girando descontroladamente pelo ar. Henry aciona o paraquedas de emergência, mas ainda assim eles se espatifam no meio de uma estrada movimentada como um meteoro de metal. Henry desperta primeiro e corre até Estelle, que está desmaiada e sangrando. Ele a pega nos braços com cuidado quase paternal, mas antes que possam se orientar, duas vans cheias de mercenários o cercam.
É como sair da frigideira para cair no fogo. Kelly desperta e, vendo os mercenários, sussurra para Henry que ele pode lidar com todos. É a primeira vez que alguém expressa confiança real nas habilidades dele. Henry tenta lutar, consegue acertar um soco no comandante Yuri, mas é rapidamente dominado. Seu corpo pode ser parcialmente robótico, mas ele ainda não sabe usar essas vantagens. Estelle é capturada e levada embora, gritando o nome de Henry, enquanto Yuri acerta uma arma de choque no ciborgue. A eletricidade cursa por seus circuitos, causando uma dor que é tanto física quanto existencial. Henry desaba e cai de uma ponte, batendo no asfalto com força suficiente para matar um humano normal. Mas aqui descobrimos algo fascinante. O corpo cibernético é quase indestrutível. Henry se levanta como se fosse feito de adamantium, com apenas alguns arranhões superficiais. É como se fosse um Terminator, mas com consciência e emoções humanas intactas. Henry corre para se esconder em um depósito de carros abandonados, mas os mercenários o seguem como cães de caça. É aqui que ele tem seu primeiro gosto real do que seu corpo pode fazer. Quando um mercenário entra no container onde ele se escondeu, Henry instintivamente arranca o para-brisa de um carro e perfura o homem com ele. O som é visceral, molhado, final. Henry olha para suas próprias mãos cobertas de sangue, processando o que acabou de fazer. Ele liga um carro e o usa como arma, fazendo o veículo sair sozinho do container e atropelar vários mercenários. É uma tática que mostra inteligência tática instintiva. Henry está aprendendo a pensar como um soldado sem nem perceber. A perseguição continua pelas ruas, com Henry correndo entre carros e atirando com pistolas que ele pega dos inimigos mortos. Cada movimento dele é fluido, preciso, letal. Quando Henry pensa que conseguiu escapar, um carro o atropela violentamente. Ele voa pelo ar como uma boneca de pano, mas imediatamente outro veículo bate na van dos mercenários. Do veículo salvador sai um homem chamado Jimmy, que elimina os mercenários restantes com precisão cirúrgica. Jimmy se apresenta como um aliado, mas há algo estranho nele desde o primeiro momento. Ele fala como alguém que conhece Henry há anos, mas nosso protagonista não se lembra dele. Jimmy parece saber exatamente o que Henry é e como ajudá-lo. No carro, Jimmy revela uma verdade brutal. Henry tem apenas 30 minutos de vida antes que sua bateria acabe completamente. É uma corrida contra o tempo onde cada segundo conta literalmente. Jimmy explica que precisa levar Henry para um laboratório para recarregá-lo, mas antes disso acontecer, eles são abordados por 2 policiais. Aqui vem uma reviravolta. Os policiais não são policiais de verdade, são mercenários de Akan disfarçados. A corrupção do sistema é total, não há ninguém em quem confiar. Jimmy e Henry são forçados a lutar, e durante o combate, um tiro certeiro atinge a cabeça de Jimmy. Henry fica sozinho novamente, carregando uma mochila que Jimmy lhe deu, correndo ensanguentado por uma estação de metrô. Ele se esconde em uma lojinha para trocar de roupa, mas os mercenários continuam sua caça implacável. Na estação de metrô, Henry enfrenta 2 agentes em um combate brutal. Ele usa tudo ao seu redor como arma, corrimãos, bancos, até mesmo os próprios mercenários. Ele consegue escapar e entra em um ônibus, tentando se misturar entre passageiros normais. Quase cômico ver um ciborgue assassino tentando fingir que é apenas mais um trabalhador voltando para casa, mas então acontece algo que mudaria completamente nossa perspectiva sobre Jimmy. Um mendigo se aproxima dele no ônibus oferecendo uma bebida. Henry recusa, mas o mendigo insiste. Então, numa reviravolta que ninguém vê vindo, o mendigo se revela como Jimmy. O mesmo Jimmy que vimos morrer momentos antes. Jimmy rapidamente pega um alicate e remove um dispositivo de rastreamento do pulso de Henry, explicando que Akan estava seguindo cada movimento dele. Mas a explicação mais chocante ainda estava por vir. Jimmy revela que Henry vai começar a desligar devido à falta de energia e que precisa ir até um contato de Akan chamado Dimitri para conseguir um regulador de tensão. A missão é simples e terrível: invadir a casa de Dimitri, arrancar literalmente o coração dele e pegar o regulador que fica embaixo do órgão. É o tipo de missão que testaria os limites morais de qualquer pessoa, mas Henry não tem escolha. Antes que possam continuar a conversa, um mercenário com lança-chamas ataca o ônibus. As chamas se espalham rapidamente, transformando o veículo em um inferno sobre rodas. Henry salta pela janela, pega água de estranhos na rua e se joga sobre Jimmy para tentar salvá-lo das chamas. Mas Jimmy morre nos braços de Henry, sussurrando coordenadas finais antes que suas últimas palavras se percam no vento. Henry fica sozinho mais uma vez, segurando uma pistola e um mapa, sem saber em quem confiar. Henry segue as coordenações até um prédio residencial, mas primeiro precisa se disfarçar. Ele rouba roupas de 2 homens que estavam nadando em um lago. É o tipo de pragmatismo brutal que sua nova existência exige. Ao chegar no prédio de Dimitri, Henry é abordado por um dos mercenários que lhe oferece um isqueiro de forma casual. É um teste, uma forma de verificar se Henry está sendo rastreado. A paranoia é constante, qualquer pessoa pode ser um inimigo. Henry escala a lateral do prédio como um macacão, entrando pela janela de um apartamento onde encontra um casal de viciados completamente alheios ao mundo. Ele sobe pelas escadas armado, mas é emboscado por 3 mercenários. O combate que se segue é visceral e criativo. Henry usa um alicate para prender um dos inimigos pelo nariz.
forçando-o a servir como guia humano através do prédio enquanto elimina os outros mercenários. Quando finalmente chega até Dimitri, Henry o encontra aparentemente inconsciente em uma cadeira. Mas antes que possa completar sua missão macabra, um vídeo de Stelle aparece na tela, implorando para que Henry não faça aquilo. A distração é suficiente para Dimitri atacar. O que se segue é uma perseguição épica que começa dentro do prédio, desce pelas escadas, sai para as ruas movimentadas e termina em uma feira popular. Dimitri é surpreendentemente ágil para alguém que parecia moribundo, mas Henry é implacável. Quando Henry finalmente alcança Dimitri na feira, o homem revela que tem informações cruciais que Henry desconhece. Mas antes que possa falar, alguém atira na cabeça de Dimitri. Henry rapidamente arrasta o corpo, remove o regulador de energia de debaixo do coração ainda quente e foge. É um momento que define o caráter de Henry. Ele faz o que precisa ser feito, não importa quão horrível seja. Henry recebe uma ligação no comunicador. É Jimmy novamente, dando novas coordenadas. Ele chega em um bordel, onde é guiado por ela, uma das trabalhadoras, até um quarto onde encontra uma versão completamente diferente de Jimmy. Este Jimmy é um hippie drogado, relaxando na cama cercado por várias mulheres. Ele está claramente sob efeito de substâncias pesadas, mas ainda assim reconhece Henry imediatamente. É aqui que começamos a entender que algo muito estranho está acontecendo com Jimmy. O Jimmy drogado tenta recarregar Henry usando o regulador de tensão, mas suas mãos tremem tanto devido às drogas que ele não consegue fazer o procedimento corretamente. Henry literalmente descarrega nos braços dele, como um telefone morrendo. As mulheres no quarto começam a se aproveitar do corpo inerte de Henry, numa cena que é simultaneamente cômica e perturbadora. Felizmente, outro Jimmy aparece, desta vez sóbrio e eficiente, e rapidamente recarrega Henry, mas a paz dura pouco. O bordel é invadido pelos mercenários de Akan, e Jimmy abandona Henry para salvar a própria pele. O Jimmy drogado acorda, usa ainda mais drogas para se energizar e parte para o confronto numa sequência de ação que mistura comédia e violência. Henry encontra 2 pistolas em uma gaveta e parte para a batalha. Ele cruza os cômodos do bordel, enfrentando mercenários em cenários íntimos e constrangedores. É durante essa luta que ele conhece Olga e Katya, 2 mulheres altamente treinadas que também estavam no local. Mas então Henry comete um erro fatal. Ele abre a porta errada e se encontra cara a cara com Akan. O vilão rapidamente o imobiliza com seus poderes telecinéticos, suspendendo Henry no ar como uma marionete. Akan mata um homem com uma bandeja, demonstrando sua crueldade casual, depois arremessa Henry e o Jimmy drogado pelos dutos de ventilação. Os dois caem violentamente em um estacionamento subterrâneo. No estacionamento, Henry encontra outra versão de Jimmy, desta vez um hippie com roupas dos anos 70. Eles interrogam um mercenário ferido, que revela que Akan está levando Stelle para uma base secreta. Katya e Olga aparecem em motocicletas, e o grupo parte em uma perseguição de alta velocidade pelas ruas. Henry usa uma metralhadora para destruir várias vans inimigas, mas a moto de Jimmy cai da estrada. Henry continua com Katya até alcançar o último veículo, onde encontra Stelle presa em um laboratório móvel. Mas Akan reaparece nos monitores, atacando psicologicamente Henry antes que Yuri e os mercenários invadam o veículo. Henry é brutalmente espancado e arremessado para fora do veículo por Akan. Ele fica inconsciente enquanto é arrastado por mercenários que cavam uma cova para enterrá-lo vivo. A situação parece impossível, mas Jimmy Hippie e Olga o salvam no último minuto. Durante o resgate, Jimmy faz alguns ajustes no corpo de Henry e descobre algo chocante. Existe um bloqueador de memórias implantado em sua cabeça. Quando Henry acorda, ele vê Jimmy e Olga se beijando. É um momento humanizante que mostra que até mesmo em meio ao caos, as pessoas ainda encontram conexões genuínas. Jimmy chama Henry para uma caminhada, mas antes que possam conversar sobre as memórias bloqueadas, um tanque aparece e atira em Jimmy. O projétil não apenas mata Jimmy, mas também atinge Olga com estilhaços. Henry deita o corpo dela no chão com cuidado, pega a espada que ela carregava e parte sozinho novamente. Henry é atingido por disparos do tanque e arremessado no ar, mas consegue se agarrar em uma árvore e pular em cima do veículo blindado. O que se segue é uma sequência de ação onde Henry mata todos os mercenários usando apenas a espada. Ele então avista um helicóptero e decide que precisa interceptá-lo. Henry consegue se agarrar em uma das cordas penduradas da aeronave, mas Yuri aparece e corta a corda, fazendo Henry cair violentamente no meio de uma floresta. Sozinho e ferido, Henry recebe outra ligação de Jimmy com novas coordenadas. Ele tenta montar um cavalo para chegar mais rápido, mas cai do animal. Até mesmo um ciborgue tem limitações. Seguindo as instruções, Henry chega em uma floresta onde encontra mais uma versão de Jimmy, desta vez um atirador de elite camuflado. Os dois seguem até um prédio abandonado que abriga o laboratório secreto de Jimmy. Ao entrarem no prédio, eles encontram policiais corruptos abusando de uma mulher. Jimmy quer evitar confronto para manter o sigilo, mas Henry não consegue ignorar a injustiça. Ele parte para o confronto, mostrando que ainda há humanidade em seus circuitos. No laboratório secreto,
Henry assiste a um vídeo que mudaria tudo. Jimmy e Akan trabalhando juntos no projeto Cyborg. O vídeo mostra que Akan traiu Jimmy, deixando-o paralisado em uma cadeira de rodas e roubando toda a sua pesquisa. O verdadeiro Jimmy então entra no laboratório. Um homem brilhante preso em uma cadeira de rodas, mas ainda controlando múltiplas versões clonadas de si mesmo. Cada clone tem uma personalidade diferente, mas todos compartilham suas memórias e conhecimentos. Jimmy explica seu projeto de clones enquanto demonstra sua tecnologia. Ele conecta Henry a um telão e mostra a verdadeira extensão dos danos em seu corpo. É então que Jimmy percebe algo terrível. Henry está transmitindo tudo em tempo real para Akan. Uma luta épica começa entre Henry e os clones de Jimmy. Henry não quer machucar seu único aliado, mas os clones acreditam que ele os traiu intencionalmente. A confusão é total até que Henry consegue explicar que não sabia da transmissão. Os mercenários de Akan cercam o laboratório e o alarme dispara. Jimmy implora para Henry matá-lo, achando que não há outra saída, mas Henry se recusa. Ele dá um tapa em Jimmy, fazendo-o perceber que sempre há uma alternativa para desistir. Os dois formam uma aliança final para escapar e salvar Stelle. Eles instalam bombas nas paredes do laboratório e sobem para a parte mais alta do prédio para fazer uma emboscada. O que se segue é uma sequência de ação coordenada onde diferentes versões de Jimmy executam papéis específicos. O Jimmy atirador fornece cobertura. O Jimmy Punk luta corpo a corpo. O Jimmy Coronel coordena a estratégia. Um por um, os clones de Jimmy se sacrificam para dar a Henry uma chance de escapar. É emocionalmente devastador ver todas essas versões de seu único amigo morrendo para salvá-lo. O Jimmy Coronel entrega um dispositivo para Henry que restaura suas memórias verdadeiras. Eles se despedem como irmãos e Jimmy explode o laboratório com todos os mercenários dentro. Henry e o último Jimmy sobrevivente fogem em uma van até a base de Akan. Ao invadirem o prédio, encontram vários mercenários já mortos. Algo não está certo. Enfrentam o mercenário do lança-chamas mais uma vez, com Henry usando um escudo improvisado para se proteger. O combate é brutal e visceral, terminando quando Henry esmaga a cabeça do inimigo. No elevador, Jimmy se despede de Henry porque tem um estilhaço alojado na jugular. Antes de morrer, ele ativa o dispositivo, que restaura completamente as memórias de Henry. As lembranças retornam como uma avalanche. Henry descobre que todas as suas memórias de infância foram implantadas artificialmente. Ele nunca foi aquele menino humilhado pelo pai. Ele nunca foi casado com Stelle. Tudo foi uma mentira elaborada. Henry sai do elevador sozinho e encontra uma sala onde assiste a um vídeo de Akan explicando seu plano diabólico. Akan está injetando memórias idênticas às de Henry em dezenas de outros ciborgues, criando um exército de soldados com traumas programados. A genialidade perversa do plano se revela. Akan não apenas cria soldados ciborgues, ele os programa com traumas específicos que os tornam mais agressivos e determinados. Henry foi o protótipo perfeito, testado através de uma elaborada farsa emocional. Akan entra na sala e arremessa Henry contra a parede. Uma versão mais avançada de Cyborg invade o local, e Henry é forçado a lutar contra uma versão melhorada de si mesmo. O combate é como olhar no espelho enquanto luta pela vida. Henry consegue derrotar o Cyborg avançado e pega seu dispositivo de energia aprimorado. Isso restaura suas forças completamente, transformando-o na versão mais poderosa de si mesmo. Dezenas de outros ciborgues despertam e avançam em direção a Henry. Ele tranca a porta e se prepara para a batalha mais importante de sua existência artificial. Na cobertura do prédio, Henry enfrenta Akan cercado por todos os ciborgues clones. A luta é épica, com Henry usando tudo ao seu alcance como arma. Mesmo levando vários golpes, ele elimina a maioria dos soldados. Quando os últimos ciborgues invadem uma pequena sala, Henry usa granadas para causar uma explosão massiva. Ele é arremessado longe, mas encontra um kit de primeiros socorros e injeta adrenalina em ambas as pernas. A adrenalina deixa Henry mais alerta e poderoso do que nunca. Ele termina de eliminar todos os soldados restantes, deixando apenas ele e Akan para o confronto final. Akan tenta usar seus poderes telecinéticos para derrotar Henry definitivamente, arremessando-o contra o chão com força brutal. Henry desmaia, mas então ouve a voz de Stelle. Mas assim que ouve a voz de Stelle, o ciborgue Henry abre os olhos e flagra ela aos beijos com Akan como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles começam a conversar sobre o tal teste com o ciborgue e Stelle solta a bomba. Ela sabia que daria certo desde o instante em que Henry a puxou para dentro da cápsula. E como agradecimento, Akan mete um chutão na cara de Henry. Henry cai, com o rosto colado num vidro, e somos jogados de volta para uma lembrança da infância. Exato momento em que seu pai pergunta: você vai passar a vida apanhando ou vai fazer seus inimigos sangrarem de volta ao presente? Ainda jogado no chão, Henry dá um sorrisinho maroto. Ele pega um pedaço de arame que estava por ali, enrola na mão robótica e parte com tudo para cima de Akan, pegando ele desprevenido antes que o vilão consiga ativar seus poderes de chefão de fase. Akan tenta fugir, começa a flutuar, mas Henry é insistente. Usa os corpos voando como trampolim e agarra as pernas do assassino.
E aí, vem um golpe de mestre, Henry arranca o próprio olho cibernético, amarra o fio na boca de Akane e, no movimento digno de açougueiro ninja, decepa a cabeça do vilão, que despenca direto nas hélices do helicóptero, fim de jogo para ele. Henry não perde tempo, segura o pedaço que sobrou da cabeça e pula no helicóptero como se fosse um passeio. Lá dentro dá de cara com Stelle, que logo pergunta, onde está o Akane? Henry responde da melhor forma, mostrando a cabeça dele. Stelle não gosta nada da brincadeira e atira em Henry. Ferido, Henry ainda tem fôlego para escrever com o próprio sangue as iniciais EZ. Tipo, essa missão foi mamão com açúcar, querida. Ofendida com o deboche, Stelle tenta dar o tiro final, mas a bala rebate no braço de metal de Henry e volta direto nela. Ela tropeça e acaba caindo pela porta do helicóptero. Stelle, desesperada, pede ajuda. Henry olha bem para ela e simplesmente fecha a porta. O grito dela se perde no céu e os créditos começam a subir. E aí, você teria feito as mesmas escolhas do Henry em Hardcore, Missão Extrema? Me conta aqui nos comentários. Ah, e se curte ver resumos como esse, dá uma olhada no primeiro comentário, combinado? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos resumos aqui no Spoiler dos Filmes. Valeu por assistir e até a próxima!